Olá pessoal, domingão, 26 de janeiro de 2020, a gente mais uma vez procurando entregar para vocês conteúdo de muita qualidade em relação ao movimento do fluxo oficial estrangeiro e também fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Mais uma semana de fechamento positivo de projeção por parte deles para os ativos do Ibovespa. Pouco mais de 18 milhões de projeção de lucro, lembrando que na semana passada já tinham fechado com 10 milhões de projeção de lucros. Dá uma olhada, você que é novo no nosso conteúdo, a quantidade de semanas que eles são vencedores dentro do nosso mercado. Isso que a gente tem aí muito orgulho de demonstrar para vocês em uma semana que a gente fechou aí praticamente no 0 a 0. Vou colocar aquele nosso gráfico semanal. Dá uma olhada, pessoal. A gente teve aqui praticamente uma barra com pavio inferior, pavio superior. A gente chegou a ameaçar o rompimento dessa região de briga e a gente voltou e fechou praticamente no 0 a 0, queda semanal de 0,09 para o nosso Ibovespa. Lembrando que a gente está dentro daquela nossa região de briga entre a expansão 0,382 e 618. Lembrando, no início de 2019, região de briga, a gente está vendo aqui. Em 2018, no início de 2018, região de briga, como a gente viu aqui no passado. Então, mais uma vez, entre 114 e 119 é uma região de briga. Caso a gente ultrapasse, a gente tem aí 126 mil pontos como próximo objetivo em relação a preço dentro do nosso mercado. Mas olha que interessante, que a gente caiu 0,09, mas os principais mercados pelo mundo tiveram quedas mais intensas. Dá só uma olhada aqui, bolsas americanas, predominantemente queda, europeias e asiáticas, uma média de 1,25. Fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, lembra que na semana passada tomaram à vista e tomaram o futuro? Nessa semana continuaram tomando o futuro, só que no à vista sentaram a mamona na venda, conforme vocês viram aí nos nossos vídeos, o poder do fluxo. Durante a semana a gente fez 2 vídeos aí para demonstrar para vocês onde tem expressões e expertise que eles têm nos nossos ativos no ambiente diário e também no ambiente semanal. Se a gente dá uma olhada aqui, dos 15 ativos do Ibovespa que eles atuaram numa ponta vendedora, dá só uma olhada, pessoal. Basicamente está concentrado vendas onde? No setor financeiro, materiais básicos e óleo e gás e biocombustível. No setor financeiro, Itaú e Bradesco. No setor de materiais básicos, Vale. No setor de óleo e gás e biocombustível, Petrobras, preferencial com maior ênfase e também a ordinária. Então, o que eles atacaram numa ponta vendedora? Os nossos ativos de vitrine, que tem maior peso no nosso mercado. Isso ajuda o quê? A segurar o nosso Ibovespa. Por isso que a gente tem esse gráfico aqui dos nossos índices setoriais, que a gente está sempre colocando para vocês aqui no nosso conteúdo. Dá uma olhada, Ibovespa, 12ª pior performance na semana. Quem que ajudou a puxar o Ibovespa para baixo? Índice financeiro, dá uma olhada, ficou praticamente no 0 a 0. E se a gente colocar aqui no mês, pessoal, qual índice que tem a maior valorização no mês de janeiro para o nosso mercado? Índice de materiais básicos. Agora, eu vou demonstrar aqui para vocês qual foi o único índice que eles terminaram com uma ponta compradora dentro do nosso mercado durante essa semana. Exatamente índice de materiais básicos. E a gente teve também as ações do mercado americano, as BDRX, que são negociadas aqui, infelizmente, com uma liquidez pífia para o nosso mercado. Mas dá uma olhada. Índice de materiais básicos, o quê? Sofrendo ponta compradora por parte deles no nosso mercado. E isso corrobora com esse nosso quadro novo que a gente vai demonstrar para vocês aqui. Olha o que a gente já fez. Automaticamente, dos ativos que fazem parte do Ibovespa, a gente está colocando aqui para vocês de bandeja os ativos dos setores que a gente acompanha
financeiro, materiais básicos, óleo e gás e biocombustível, industrial, serviços públicos, saúde e na outra tela o setor de consumo. E o que a gente conseguiu perceber aqui? No setor financeiro, nós temos aqui variação semanal e mensal. O setor bancário do setor financeiro foi o que mais sofreu. Os nossos bancões, olha aqui, Itaú caiu 2, Itaúsa caiu quase 2, Bradesco ordinário caiu 2,11 e preferencial 3,10. Vocês viram pelo vídeo da semana passada que eles têm muito mais ponta vendedora na ação preferencial de Bradesco do que na ação ordinária. E a preferencial simplesmente caiu 1% a mais nessa semana. Inclusive, eu gostaria de agradecer imensamente os 710 likes que a gente teve no vídeo da semana passada. Mas aqui no canal a gente lançou um desafio que se a gente tivesse mais de 1000 likes no vídeo da semana passada, a gente ia demonstrar aquela evolução dia, semana, mês para os outros setores. Como a gente não atingiu, eu não vou ser injusto à nossa aposta e quando vocês atingirem 1000 likes em algum vídeo semanal que a gente produzir no nosso conteúdo, a gente vai mostrar aí os outros setores para vocês, independentemente disso. Eu agradeço demais as pessoas que prestigiam o nosso trabalho. Então, a gente viu então nessa semana, setor bancário derretendo na semana e acumulando no mês mais de 5% em Itaú, Itaúsa e as ações do Bradesco praticamente 5% de queda. Quem que está sendo, pessoal, a vedete do setor bancário no nosso mercado? Banco BTG. Dá uma olhada, na semana subiu 1,87 e acumula 3,64 no mês. Quem não assistiu o nosso vídeo do Balanço 2019 está convocado a fazê-lo. Lá a gente colocou todos os ativos que eles tiveram maior ponta compradora, maior ponta vendedora, inclusive a gente separou por faixa de valores. E vocês viram que a gente chegou a comentar sobre BTG Pactual dentro do nosso mercado. Então, mais uma vez, se destacando entre o nosso setor financeiro em relação aos bancos. Seguradora, a gente teve aqui nessa semana somente as ações de Sul América fechando valorizada. Inclusive, é a que tem a maior valorização do mês para esse setor nos ativos do Ibovespa. Dá uma olhada, pessoal, que a gente teve aqui as ações de IRBR, que a gente teve já como destaque de ponta compradora com fluxo mensal positivo, está acumulando 9,94. Algumas ações que a gente gosta, a gente simplesmente está marcando com fundo verde. Ah, Renato, mas aí agora você está marcando com fundo verde agora que o mercado já passou. Essa duvidazinha é de gente com comportamento parasita. A gente aqui no canal simplesmente odeia gente com esse discurso de perdedor, de parasita. A gente fala desses ativos aqui nos nossos vídeos há muito tempo. Ou seja, faça a sua parte, faça o seu esforço. Anote quando a gente fala que tem fluxo estrangeiro de ponta compradora, de ponta vendedora, que você vai se dar muito bem em relação à pressão que eles fazem no nosso mercado. Mais uma vez, aqui no nosso conteúdo, a gente não recomenda absolutamente nada. Eu tenho uma frase, inclusive, que cabe muito bem nesse contexto, que é essa aqui, pessoal. Vamos desparasitar o mercado. A gente tem um saco muito cheio de gente que fica parasita de analista para poder seguir call. Quer seguir call do seu analista? Fique à vontade. Agora, se o seu analista errar, não vai para aquela conversinha, aquela roda de conversa, meter o pau no seu analista que a sua carteira não está indo bem. Cadê a sua responsabilidade com o seu dinheiro? Cadê a sua mão na consciência de você escutar o analista, mas que você também procure estudar para você ter uma visão crítica em relação à recomendação daquele analista, daquela casa de análise? Afinal de contas, é o seu que está na reta. Então, não vem ficar cheio de mimimi, querendo culpar terceiros pelo fracasso que você teve na bolsa ou até mesmo pelo sucesso. Por quê? Quando o seu analista está acertando, ele para você é um Deus. Quando ele erra, ele é um demônio. Sendo que, na verdade, quem que está colocando o seu dinheiro em risco é você. Então aqui, no nosso canal, a gente dissemina conhecimento. Se esforce para você ter o poder de crítica, de questionamento, para ter embasamento coerente em relação
a movimentação do mercado financeiro. Por isso essa nossa frase, hashtag vamos desparasitar o mercado. E como a gente sempre fala com todo mundo, pessoal, aqui não é nenhum local de recomendação de call de compra e venda. Eu falo sempre com todos, seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e principalmente nunca, pessoal, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Falo mais uma vez e eu não vou me cansar de falar. Várias vezes durante o pregão dessa semana, o mercado estourando, corretoras de varejo só vendendo. Várias vezes no mercado derretendo, corretoras de varejo só comprando os mini contratos. Gente que está entrando no mercado sem sequer saber o que está fazendo, entregando todas as suas economias para o mercado servindo de isca. Mercado financeiro é muito sério no ambiente de trading. Por isso que a gente fala, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco, caso você escolha essa profissão para você poder seguir em relação ao mercado. Bom, eu vou aproveitar, comentar com vocês que já estão aqui navegando pela primeira vez no nosso conteúdo, que a especialização do fluxo estrangeiro, ela atua por duas frentes. Site da B3, ele divulga informações do segmento Bovespa e BMF. Esses dados estão lá na nossa página, coluna à esquerda, basta você descer que você vai ver essa divulgação, lembrando que o saldo do fluxo oficial estrangeiro tem 2 dias úteis de atraso para divulgação. Dos contratos em aberto, juros, dólar e também do Ibovespa Futuro, saem sempre na madrugada. Se você acessar o nosso site pela manhã, você já vê como é que foi a posição do dia anterior. Lembrando que na sexta-feira, a B3 está deixando para atualizar isso na madrugada de domingo para segunda-feira. Agora, aqui embaixo, a gente tem o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. A gente consegue filtrar em tempo real a movimentação por parte deles, varrendo o Ibovespa, os setores e também os contratos em aberto de índice e de dólar em relação ao mercado futuro. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado e principalmente deixe o seu like para que mais pessoas físicas tenham a oportunidade de ser recomendada pelo YouTube em relação a esse nosso conteúdo. Vamos retomar lá em relação aos setores? Então, pessoal, do setor financeiro, se eu somar aqui variação semanal de todos os ativos que fazem parte do Ibovespa e também do setor financeiro, na semana queda de 0,37. Ainda estão acumulando 0,24 no mês. Quem que está ajudando a acumular? As ações de B3, que está subindo 14% no mês. Lembra no vídeo da semana passada o que a gente falou de B3? Olha a B3 nessa semana, pessoal, 8% de valorização. Dá uma olhada aqui no setor de materiais básicos. Na semana passada, eles tomaram Vale e bateram em Brap. Nessa semana, bateram em Vale a rodo, conforme vocês viram aí no nosso resumo. Vale, tudo que tinha subido de 6%, caiu quase isso, e eles colocando o quê? Um belíssimo lucro no bolso. Aí você comenta, pô Renato, mas aí Brap, eles não precisaram de bater tanto. Olha o que eles bateram já de Brap na semana anterior. Então não precisavam. Então isso daqui é somente lucro em relação à movimentação anterior, já que Brap tinha uma valorização mensal muito mais pujante do que as ações de Vale. Agora, dá uma olhada aqui embaixo. Gerdau nessa semana, pessoal, ficou estacionada. Mas olha o tanto que ela já está acumulando alta no mês de janeiro, 8,35. Goal, mesma coisa, 11,85. Nessa semana, quem que foi o destaque? As ações de Usiminas. Ah, Renato, mas Usiminas subiu nessa semana e estava no lenga-lenga nas semanas anteriores. Sim, e os caras estavam fazendo o quê, pessoal? Tomando ou batendo esse ativo? Dá uma olhada aí, pelo menos nos últimos 3, 4 vídeos, e nessa semana os Usiminas quase o quê? 11% de valorização. O ativo que era o mais atrasado no setor de siderurgia, agora é o ativo com a maior valorização desse setor para o nosso mercado. No setor de celulose, papel e celulose, olha as ações de Suzano, pessoal. 10% de valorização, sendo que desse setor Klabin, 18% subindo no mês de janeiro. Braskem, nessa semana foi o destaque por parte das corretoras estrangeiras. Até então, eles não estavam atraídos pelas ações de Braskem. Nessa semana,
Ponta Compradora Futebol Clube, a gente até postou no vídeo de quinta-feira, e eles acumularam na semana o fluxo positivo e o ativo aí subindo na semana quase 10%, já acumulando no mês 26% de valorização. Dá uma olhada aqui, óleo, gás e biocombustível, desde o fechamento da última série de opções, o que a gente tinha comentado com vocês, pessoal, tem um caminhão de put abaixo dos 32. De lá para cá, ponta vendedora no ativo, e nessa série a gente continua verificando essa pressão de venda por parte das corretoras estrangeiras em relação ao ativo. Em relação às ações de Cosan, é isso que a gente fala. Dá uma olhada no nosso vídeo de balanço lá, para vocês verem exatamente qual que é a pressão por parte deles. Mais o ativozinho aqui, com fundo preenchido. Nessa semana, Cosan subiu mais 3%, já está com quase 16% no mês de valorização. No setor industrial, o que a gente mais gosta? CCR e Eco-Rodovias. CCR nessa semana 4%, Eco-Rodovias 3%. No caso da Eco-Rodovia já está subindo quase 16% para o mês de janeiro. Dá uma olhada no nosso vídeo do balanço de 2019 e veja se as corretoras estrangeiras gostam ou não gostam desses ativos para o nosso mercado. E na semana passada, a gente chegou a fazer no nosso vídeo, lá na descrição, pessoal, a gente colocou 5 ativos como destaque positivo no nosso mercado. Eram eles as ações de Marfrig, Eco-Rodovias, Iduc, VEG e Lame. Para vocês terem uma ideia, todos eles fecharam valorizados nessa semana. Somente as ações de Marfrig que fechou com valorização 0 nessa semana. Agora, já a VEG fechou com uma valorização de quase 13% no nosso mercado. No setor de serviços públicos, a gente tem aqui há quantas semanas falando com vocês de Elet3. Elet3 já está subindo quase 8% no mês. Também levando Elet6, que nessa semana subiu mais e já está subindo no mês 10%, quase 11%. Dá uma olhada no setor de saúde. O que a gente fala sobre RADL aqui no nosso canal já há quanto tempo? Nessa semana, mais 7% de alta, acumulando 11% de alta para o mês de janeiro. Vamos passar para o setor de consumo? O setor de consumo, pessoal, é o que tem mais ativos que fazem parte do Ibovespa. São 20 no total. Ambev, dá só uma olhada aqui na semana passada, estouraram de comprar Ambev e na semana passada a Ambev caiu. E olha que a Ambev não é um ativo de grande volatilidade. Nessa semana, praticamente toda a alta do mês foi construída nessa semana. E o que eles fizeram com a Ambev na semana passada? Compraram a rodo. No setor aqui de alimentos processados, a gente teve na ponta vendedora para as ações de Brasil Foods, JBS. E Marfrig, é o que a gente tinha colocado como destaque na semana passada, ficou no 0 a 0. E é o ativo que está mais subindo desse setor de alimentos processados no nosso mercado, já subindo quase 21,5% no mês. No setor de comércio, consumo, dá uma olhada quanto tempo a gente está falando de Magazine Luiza para vocês aqui, pessoal. Há muito tempo. E eles acumulando uma alta de 17,79% para o mês de janeiro. Aí você comenta, pô Renato, mas via varejo eles não estão nesse ativo. Não estão. E o ativo está explodindo via fluxo de corretora nacional. Não é via fluxo de corretora estrangeira, que é a nossa especialidade. Mas há quanto tempo que a gente está falando com vocês aqui de Magazine Luiza, que eles têm essa ponta compradora de fluxo de longo prazo? Outro ativo que a gente está falando sempre, B2W. Nessa semana, mais 4% de alta, acumulando 18% para o mês de janeiro. Em relação ao setor de vestuário, desde que a HGTX entrou no nosso índice, dá uma olhada nos últimos 2 vídeos que a gente fez aí. Os caras sentando a mamona na venda. E nessa semana, no vídeo que a gente fez aí durante a semana, vocês já tinham percebido que também estavam sentando a mamona na venda novamente. O ativo só na semana caiu 14%. Já está acumulando quase 20% no mês. Eles o quê? Sentando a mamona na venda nesse ativo. Em relação ao setor de educação, o que a gente comentou com vocês na semana passada? Iduc era um dos 5 ativos com destaque positivo. Nessa semana, subiu mais 4%, acumulando 9,54 para o mês. E gente procurando tranqueira. Tanta gente aí procurando tranqueira, ativo que só cai. Ou seja, querendo pegar a faca caindo. No ambiente de trading,
Isso daí precisa de ser muito bem planejado e você precisa de ter uma expertise muito grande, porque senão você vai entregar todo o seu dinheiro para o mercado. Em relação aqui às ações de CVC, segue pressão vendedora nessa semana, CVC 5% de queda e já acumula quase 10% para o mês de janeiro. Carrefour e Pão de Açúcar, Carrefour uma valorização e Pão de Açúcar uma desvalorização, praticamente igualando o upside das duas empresas para o mês de janeiro. As ações de Natura, nessa semana, teve ponta compradora por parte deles no nosso mercado. Depois de muitas semanas que eles não participaram, nessa semana eles participaram. Olha o que aconteceu com Natura, pessoal. 7% de valorização, já acumulando no mês 27% de alta no nosso mercado. Em relação ao setor de programa de fidelização, no caso da Smiles, lembra que a gente já chegou a falar com vocês em algum dos vídeos que esse ativo ele é contracíclico em relação ao fluxo? Quando o ativo estiver estourando, pode saber que as corretoras estrangeiras estão vendendo. Quando o ativo estiver caindo, pode saber que as corretoras estrangeiras estão tomando. Dá uma olhada depois como que está a situação do gráfico desse ativo para vocês perceberem. Em relação ao setor de telecom, eles estavam numa ponta vendedora para esse setor no nosso mercado, que fecharam a semana com ambiente de valorização, inclusive ainda se valorizando menos do que as ações de TIM. Ou seja, houve só um ajuste do mercado, porque TIM estava com maior valorização, houve um ajuste para baixo em relação às ações de Vivo. Pessoal, os grandes fundos são mestres em poder fazer ajuste de posições. Às vezes um ativo que está muito esticado e o outro que ainda falta andar, eles fazem justamente essas operações para regularizar esse upside das empresas. Com relação a TOTUS, uma movimentação muito forte de valorização no mês, ainda não sendo contribuída pelo fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Portanto, a gente deu uma repassada bem interessante para vocês, a gente vai manter esse quadro, coloca aí nos comentários se você gostou, e a única coisa que a gente tem aqui para poder comentar com vocês, que no nosso âmbito dos ativos do Ibovespa como um todo, a gente tinha feito um ambiente comprador por parte deles na semana passada e a gente tinha comentado com vocês que a gente estava fazendo topos e fundos ascendentes na movimentação do Ibovespa e o fluxo ainda não estava fazendo, a gente tinha que ficar alerta. Nesse movimento dessa semana, olha como é que a gente já perdeu o fundo no fluxo em relação às corretoras estrangeiras e a gente fechou aí o nosso mercado praticamente no 0 a 0. E se a gente olhar qual setor ainda que tem esse upside, dá uma olhada nessa linha amarela. Quem que é, pessoal? Setor de materiais básicos, conforme vocês viram lá no início do nosso vídeo, para que vocês entendam de onde está aparecendo as pressões, não só no setor de materiais básicos. A gente tem aí, e sempre comentando com vocês, inclusive dos 5 ativos que a gente deixou aí como destaque positivo da semana passada, todos eles com valorização, sendo destaque aí de VEG, com uma valorização muito expressiva dentro do nosso mercado. Então, vou dar uma repassada aqui para vocês perceberem tudo isso que a gente falou, tanto nos setores, olha aqui, setor financeiro, dos 15 ativos, simplesmente 10 deles fecharam em queda, 5 com a bolinha verde, tá vendo aqui, pessoal? E olha a B3, que lindo B3, tinha sido o ativo que tinham mais comprado na semana passada do setor financeiro. Olha quanto que explodiu esse ativo. Na semana passada já tinha subido o B3 mais de 2% e nessa semana mais de 8%. Então, no setor de consumo, o destaque negativo HGTX e em relação às ações de B2W, setor de educação, no caso aqui, Educ, o que eles fizeram então nessa semana, pessoal? Aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso. Sendo que Educ na semana passada fechou a semana com uma ponta compradora dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui então, setor de materiais básicos, dos 9 ativos, 6 fecharam com ambiente de valorização e eles atuando numa ponta compradora em todos eles. Com exceção de Vale, que a gente viu nessa semana, uma ponta vendedora muito forte, já tinham vendido as ações de BRAP na semana passada, não precisavam de vender com muita força BRAP, porque já tinham vendido, aproveitaram para sentar a mamona na Vale, e Vale sentiu mais do que BRAP nessa movimentação. Bom, se a gente olhar aqui nos setores de serviços públicos, Sabesp, que eles não estavam atuando numa ponta compradora nos últimos pregões, inclusive a gente viu na semana passada que Sabesp tinha sido a maior valorização
desse setor e eles não tinham ajudado na movimentação do fluxo, nessa semana ajudaram e Sabesp encerrou a semana com quase 4% de valorização. Aqui, no setor de industrial, é o que a gente comentou na semana passada, o destaque positivo foi VEG, essa semana ficaram praticamente levemente negativo, para quê? Colocar alguma merreca de lucro no bolso, né? A gente fala que é o dinheiro do café. Nas ações aqui, tanto de CCR e Eco Rodovias, segue tudo ok, ambiente comprador e os ativos evoluindo, e no caso aqui de Embraer, ponta vendedora nesse ativo nessa semana e o ativo que mais caiu para esse setor. Em saúde, a gente teve lá mais uma vez, né, RADL, é o xodózinho aí, né, que teve uma valorização aí de quase 8%. Eu lembro que já há algumas semanas no canal, a gente teve um participante que colocou lá nos comentários: Renato, eu estou muito assustado porque RADL caiu quase R$10. Eu cheguei até a responder ele lá: olha, da última vez que ela corrigiu R$10, depois ela subiu R$30. Ou seja, a gente não recomenda, pessoal, conforme a gente sempre está falando com vocês. Mas faça uma maratona para você ver onde que tem as pressões. Então, às vezes, em alguns ativos, a queda é a oportunidade de você ficar atento, porque depois a alta pode ser retomada e você vai junto. Como a gente falou para vocês, né, a gente tem aqui no setor de telecomunicações, ainda não participaram desse movimento de alta do setor de telecomunicações para o nosso mercado. Então, dessa forma, pessoal, a gente vai dar uma repassada em relação ao mercado futuro para que vocês entendam. Eles estavam numa ponta vendedora em relação ao Ibovespa futuro. Quando o mercado caiu, eles começaram a recomprar, fizeram isso nas 2 últimas semanas e o mercado parou de cair. Renato, mas ele caiu na sexta-feira. Sim, mas olha o que eles fizeram no pregão de quinta-feira. Quando o mercado estava estourando, rompendo o topo histórico, inclusive no mercado à vista, eles estavam vendendo o futuro. Já respondendo o pessoal que me perguntou aí nas perguntas, quando chegou na quinta-feira, quando aquele mercado estava derretendo, que a gente gravou o vídeo para vocês, que eles estavam socando o mercado à vista, no início do pregão, eles estavam enchendo o balde do mercado futuro. Quando o mercado de tarde estourou, todas as compras do mercado futuro, eles inverteram a mão e terminaram o dia vendido. Pessoal, colocando lucro intradiário no bolso. Eles são mestres em fazer isso. A gente consegue acompanhar isso em tempo real. Caso a pessoa tenha interesse em se aprofundar, eu já falei, tem aí o nosso formulário, preencha, dentro da minha disponibilidade eu retorno. Agora, não precisa de preencher mais de uma vez, eu retorno um por um. Agora, dentro da minha disponibilidade. Agora, dá uma olhada aqui na movimentação deles do dólar. Lembra que no início do contrato eles estavam sentando a mamona na venda? Só que o dólar não estava caindo. De 4,51 chegou a bater 4,100. Ou seja, 50 pontos aqui praticamente em relação à movimentação vendedora. O que eles fizeram? Estamos errados. Começaram a comprar. O dólar de 4,100 foi bater o fechamento sexta-feira 4,183. Ou seja, dos 50 que eles andaram de ré aqui, eles andaram a favor 80 pontos agora para cima. E aí? Isso é uma expertise fora do comum. Portanto, muita gente fala, estrangeiro está saindo. Sim. Dá uma olhada aqui, pessoal, que do fluxo oficial estrangeiro, olha essa linha verde. É o fluxo oficial estrangeiro que está saindo a rodo. O fluxo das corretoras estrangeiras, que é essa linha aqui laranja, está saindo também. Só que o movimento é menos intenso. Por quê? Porque tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. A gente já batizou no canal que é o famoso fluxo assustado. Por que a gente chama de fluxo assustado? Porque quando compra muito mais e quando vende muito mais. Olha aqui. Olha esse aqui, ó. No início aqui de 2018, olha, a linha verde muito mais pujante. Por quê? Tem corretora nacional operando com fluxo estrangeiro. Quando vende mais. E aqui a gente tem uma curva mais comedida em relação às corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, para a gente deixar de falar em relação a esse fluxo oficial estrangeiro, aquele quadro que a gente compara fluxo oficial estrangeiro e também o fluxo do investidor pessoa física que atua no mercado, que é o nosso principal foco aqui no nosso conteúdo. Lembra que a gente comentou? Pessoal, desde agosto do ano passado, fluxo do investidor pessoa física está de lado no nosso mercado. Até brinquei, poxa, não aproveitou nada da alta de 96 até 118. Tudo bem, pelo menos não está vendendo, ok. Em uma tendência de alta, ok.
Caso algum dia a gente inverta uma tendência de alta para uma tendência de baixa, quem está ganhando dinheiro agora vai perder até as calças. Por quê? Porque sabe que toda vez que cair ele pode comprar, só que se o preço começar a fazer um zigue-zague para baixo, ele vai começar a dobrar a aposta quando cai mais, dobrar a aposta quando cai mais. Quando ele vê, ele vai ter perdido toda a sua grana que ele ganhou no movimento sadio de alta que a gente está vendo do nosso mercado. Então, a gente sempre alerta aí, investidor pessoa física, para ficar safo. Investidor pessoa física que acompanha o nosso conteúdo é muito safo em relação onde estão as pressões, em quais setores, em quais ativos, para que vocês tenham conteúdo de altíssima qualidade que a gente busca entregar para vocês aqui nos nossos vídeos semanais. Então, tá lançado esse desafio. Se a gente conseguir bater aqueles 1000 likes para os nossos vídeos, a gente consegue aí complementar aquela nossa evolução diária, semanal e mensal. Eu desejo a vocês bom final de domingo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!